O livro dos Salmos, capítulo 77, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Salmo 77, um salmo de Asaf, um dos grandes adoradores, um dos grandes servos do Senhor daqueles tempos. Salmo 77, verso 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: Eu grito bem alto para Deus, grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu orei ao Senhor. Durante a noite levanto as minhas mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Sabe, queridos, existem muitas coisas na nossa vida que podem nos levar a tempos de angústia. A perda de um ente querido, o desemprego, a incerteza de como as coisas vão se desenvolver, de como tudo vai ser resolvido, de como você vai conseguir vencer esse problema que você está vivendo. Essas coisas produzem aflição. E a angústia é uma aflição excessiva, grande demais, muito intensa. É uma ânsia, é um desejo por ver as coisas se resolverem. É uma preocupação grande de que tudo, flua, de que tudo funcione. E talvez você esteja vendo tudo dando errado ao seu redor, tudo só piorando. E você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê nada sendo resolvido. Você só vê problemas, e cada vez mais, parece que quanto mais você ora, mais as coisas pioram. E talvez você diga assim: uma vez me disseram, ora que melhora. Mas eu oro e parece que nada está mudando. Eu oro e parece que nada está se resolvendo. A incerteza produz angústia. O medo produz angústia. E você vai ver isso aqui nessa noite. E talvez você já tenha vivido isso, um tempo de medo tão grande. Medo do futuro, medo da solidão, um medo tão grande que o seu coração foi se enchendo de angústia. E agora, como tirar isso de dentro de mim? Meu Deus, eu não consigo mais me livrar dessa tristeza. Mas eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que criou você, está aqui nessa noite. Ele é quem está falando com você e Ele está falando conosco. Ele diz para você: eu sei como curar o seu coração. A angústia é um problema que acontece na nossa alma, e nós sabemos bem que a alma é a sede dos sentimentos. Quanto maiores as tensões, quanto maior o medo, quanto maiores são as incertezas, as preocupações, tanto mais o nosso coração, a nossa alma vai se enchendo de pavor, de sofrimento intenso, de angústia. Jesus se viu assim quando Ele chamou os discípulos e disse: vamos comigo orar. Ele deixou alguns discípulos no pé do monte e foi com Pedro, Tiago e João para dentro do Getsêmani. Lá Ele agonizou diante do Senhor, Ele chorou. E a angústia de Jesus foi tão intensa que Lucas diz que Ele suou grandes gotas de sangue. Tamanha foi a angústia do nosso mestre. Havia uma preocupação dentro de Jesus. Ele nunca havia ficado distante do Pai, nem por um segundo sequer. Mas agora ele sabia que ele iria carregar sobre ele a culpa de todos nós, e ele estaria sozinho. Ele sabia que ele seria lançado de um lado para o outro na mão dos príncipes daquela época, que ele seria zombado, e ele sabia que ele ia passar por tudo isso sozinho. Sabe, Jesus passou por tudo isso. Ele caminhou pela via dolorosa sozinho. O Pai não estava com ele. Ele subiu o monte da caveira sozinho, e ele foi crucificado sozinho. O choro e a angústia de Jesus no Getsêmani foi porque ele sabia: eu ficarei sozinho, o Pai não estará comigo.
O que tem produzido angústia no teu coração? O que tem produzido angústia na tua alma? Se o medo pode produzir angústia, se a incerteza pode produzir angústia, nós também precisamos entender que existem situações externas que produzem angústia em nós. Como eu disse, a perda de um ente querido, uma porta que se fecha, que tem produzido angústia em você. Um casamento mal sucedido, filhos nas drogas, marido na bebida, uma casa que não tem paz. O que tem produzido angústia em você? A solidão, o sentimento de estar sozinho. O que tem produzido angústia em você? Quando nós olhamos para o nosso texto, nós podemos aprender algumas lições com Asaf. E eu separei 3 lições para essa noite. A primeira delas é: se você quer vencer a angústia, busque a Deus em oração. Se você quer vencer a angústia, busque a Deus em oração. Veja, o nosso texto diz, no verso 2, no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Sabe, tem pessoas que não entendem a oração. Tem pessoas que não entendem a oração. Tem pessoas que acham que eu tenho que sentir alguma coisa para saber que Deus me ouviu. Eu tenho que ver alguma coisa acontecendo no meu quarto, no monte, na casa. Eu tenho que ver alguma coisa acontecendo na igreja, quando eu estou orando, para saber que Deus me ouviu. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz que você tem que ver alguma coisa quando você entra diante do Senhor por meio da oração, quando você busca a Deus em oração. A Bíblia não diz que você tem que ver alguma coisa. O que a Bíblia diz é que Deus vê. E olha, a palavra do Senhor deixa isso bem claro em Mateus capítulo 6, verso 6. Olha o que Jesus diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. É um egoísmo até quando nós queremos isso. Eu oro e não sinto nada, então eu estou desanimado de orar. Eu oro e o meu problema não resolve. Eu oro e a cura não chega. Eu oro e as coisas não melhoram. O que você vai fazer então? Pensa, você chega no médico para poder fazer um tratamento, começa a fazer o tratamento, e o tratamento não surte o efeito que você gostaria, do jeito que você gostaria, e no tempo que você gostaria. Aí você fica com raiva do médico. Eu não quero mais falar com esse médico, eu não quero mais ver ele, eu não quero mais olhar para ele, eu não quero mais saber desse médico. É assim que muitos fazem. Sabe, oram a Deus, falam com Deus, e aí estão seguindo a receita do médico. O médico dos médicos, Jesus Cristo, disse: ore, ora, entra no seu quarto, vai para o secreto e ora para o seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê no secreto te recompensará. Você está seguindo a receita, mas a cura não vem da forma que você quer. O milagre não acontece da forma que você quer. O problema não se resolve da forma que você quer. E aí você fica com raiva, parece até que Deus é culpado. E muito dos problemas que você vive hoje na sua vida são frutos das sementes que você plantou no passado. Muitos. Não coloque a culpa em Deus por aquilo que você vive hoje. Deus permitiu, porque Ele é um Pai que te ama, para que você aprenda o amar acima de todas as coisas, para que você entenda que sem Ele, você e eu não somos nada. Então, em primeiro lugar, se você quer vencer a angústia, busque a Deus em oração. Coloque a mão sobre o seu peito e fala assim: a partir de hoje, quando eu me sentir angustiado, eu vou orar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós estamos falando do que concerne a fé. Não adianta. Se você ouvir essa palavra e dizer assim: mas tudo isso eu já sei. Já sabe e não está vivendo por esse tipo de comportamento. Já sabe e não está desfrutando por esse tipo de comportamento. Já sabe e não está aproveitando por esse tipo de comportamento.
Não adianta saber que você tem uma herança e não ter na sua mão o que comprova que a herança é sua. Agora, você tem na sua mão o que comprova que a herança é sua, a palavra de Deus. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Fomos adotados pelo Pai. Você tem na sua mão o que comprova, o documento que comprova que a herança é sua também. Você sabe que a herança é sua, mas não vive ela simplesmente porque não crê. Sabe, se você soubesse, se todos os cristãos, todos os seres humanos soubessem o que é ser filho de Deus, e como é maravilhoso poder contar com o Pai em todos os momentos, nós conseguiríamos nos livrar das angústias de uma forma muito mais fácil. Eu não estou dizendo que o que você está vivendo até hoje é bobeira, ou minimizando o seu problema, não. A angústia é um problema sério, e se não tratada, pode te levar à depressão. E isso é outro problema muito sério. Mas se você é alguém que anda por fé, eu quero convidar você nessa noite a dar um salto nos braços de Jesus. O cego Bartimeu não estava vendo Jesus, mas quando Jesus disse, tragam ele aqui, ele deu um salto, jogou a capa fora, deu um salto e foi na direção de Jesus. Isso é fé. Ele não estava vendo Jesus, mas ele já rompeu com aquilo que o impedia, aquilo que o mantinha ali na mendigância, o mantinha ali com o benefício do governo, da população. Ele já arrancou porque ele creu, não, a partir de hoje, acabou. Se ele me chamou, eu vou dar um salto, eu vou me levantar. Eu vou me levantar e vou até Ele, porque eu sei que Ele pode me curar. Você crê que Jesus pode te curar? Você crê que Jesus pode arrancar essa angústia do teu coração? Você crê que Jesus pode exterminar com essa angústia? Nós vamos orar no final dessa mensagem, e eu creio em nome de Jesus, que essa angústia será extirpada, e você viverá um descanso glorioso nos braços do Pai, e você caminhará por fé e não por vista, ainda que os problemas não se resolvam de uma hora para outra. Você vai passar por eles fortalecido no Deus da nossa salvação, guardado nele, em Jesus Cristo, e nada vai te abalar. Quer vencer a angústia? Busque a Deus em oração. Segundo lugar, se você quer vencer a angústia, lembre-se do que Deus já fez por você no passado. O que Deus já fez por você? Sabe, se você olhar para as coisas que Deus já fez, eu faço muito isso, Patrícia. Eu faço muito isso. Quando eu começo a ficar triste, quando eu começo a ficar... E olha que pastor tem tanto problema. Quando eu começo a ficar triste, quando eu começo a ficar preocupado, quando eu começo a ficar angustiado, eu começo a olhar para as coisas que Deus já fez. Eu olho para as coisas que Deus já fez na minha vida, para as coisas que Deus já fez na minha família, para as coisas que Deus já fez no nosso ministério, para as coisas que Deus já fez na vida de muitos de vocês. Eu olho para as coisas que Deus já fez. E sabe, o salmista diz que ele se lembra de Deus e geme. Olha, o texto diz, no verso 11, preste atenção o que o salmista Asaf diz. Salmo 77, verso 11. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Repara, ele fala isso no verso 11, mas quando nós vamos ao verso 3, ele está dizendo: penso em Deus e começo a gemer. Por quê?
Que estranho, né? No verso 3 ele diz: penso em Deus e começo a gemer. Salmo 77, 3. Penso em Deus e começo a gemer. Mas no verso 11, ele diz que ele pensa nos poderosos atos, nos grandiosos e maravilhosos feitos de Deus. Sabe, tem pessoas que às vezes, no momento da angústia, no momento da aflição, ao invés de pensar na glória de Deus e em tudo que Deus já fez, ao invés de pensar nos poderosos feitos, nas maravilhas de Deus, ficam pensando nos erros que cometeram. Ah, mas eu estou aqui porque eu mereço. E realmente, até um certo ponto, esse pensamento é necessário. E é muito importante. Eu estou passando por isso porque eu mereço. Eu estou passando por isso porque eu errei. Eu estou passando por isso porque eu estou colhendo os frutos do que eu plantei. E tem gente que se esquece dos erros que cometeu e depois fica perguntando para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não faz uma obra na minha vida? Por que todo mundo é abençoado e eu não? Por que todo mundo casa e eu não? Por que todo mundo vive uma felicidade e eu não? Por que todo mundo, o Senhor abre porta de emprego e para mim não abre? Por que, Senhor? Por que, Deus? Por que, Deus? Se esquecem de todos os erros que cometeram, de todas as falhas. E a Bíblia fala que o que o homem plantar, certamente ele colherá. E sabe, às vezes são erros, são falhas que não houve arrependimento. E o tempo não apaga o pecado, o tempo não remove o pecado, o tempo não anula o pecado, o tempo só acumula pecado. O salmista Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram dentro de mim pelo bramido que eu dava todos os dias, porque a tua mão pesava sobre mim. Mas então confessei-te os meus pecados e não encobri a minha maldade. Olha, queridos, até um certo ponto é importante pensar: eu mereço passar por isso, eu errei. Mas sabe, às vezes olhamos para Deus e só enxergamos o juiz nos julgando e nos dando a sentença de condenação. Mas quando nós olhamos para o passado, e aí você vê, Daniel, de onde ele te tirou. Você vê, Jovino, o que Deus já fez na sua vida. Você vê o que o Senhor já manifestou na sua história. E aí você começa a ver a glória de Deus. É importante lembrar do justo juiz, que julga com justiça. E isso gera arrependimento quando lembramos da justiça do nosso Deus. Mas não podemos olhar para o justo juiz sentado no trono sem enxergar também o Santo Pai olhando para nós e dizendo: olha quantas coisas eu já fiz na sua vida. E eu fiz coisas na sua vida depois de você ter cometido erros. Eu não me esqueci de você depois que você se arrependeu. Olha quantas coisas eu já fiz na sua vida. Olha quantos livramentos eu já te dei. E falta para nós nos lembrarmos dessas coisas, para que nós arranquemos a angústia, a aflição do nosso coração. Olha a sua família, olha o que Deus já te deu, olha o que Deus já fez por você. Ei, para de ficar olhando para os problemas, para de ficar olhando para as dificuldades, para de ficar olhando para os sofrimentos. Faça como Asaf: ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os seus atos poderosos. Sabe, uma forma de lembrar do que Deus já fez também, além da nossa vida, e é algo que eu faço muito também, é olhar para o que Deus fez na vida de homens falhos como eu. Eu olho para trás e vejo o que Deus fez na vida de José, quando eu me sinto assim: poxa, Senhor, está difícil demais, Deus. E aí eu vejo o processo que Deus usou para transformar José. E eu falo: mas o Senhor sabe o que está fazendo.
Eu olho para aquele momento onde eu não tenho como resolver o problema, quando eu estou me sentindo sem saída. E aí eu me lembro dos hebreus diante do mar vermelho, e o Senhor dizendo: diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche, Moisés. Mas Deus, eu não sei mais o que fazer. Talvez você esteja assim, e o Senhor diz para você: ei, continua confiando em mim. Mas Senhor, tem um mar de problemas na minha frente. Continua avançando e confiando em mim. Só não para, você não pode parar de confiar em mim. Você não pode parar de confiar em mim. Continua caminhando e confiando em mim. Olha para as coisas grandiosas que Deus já fez. Olha para livramentos de morte que Ele te deu. Olha para milagres que Ele realizou na vida de homens e mulheres do passado. Olha para milagres que Deus realizou na vida de pessoas ao seu redor. Sabe, você que está diante dessa mensagem, diz assim: mas eu já estou velho, eu já estou velha. Eu acho que para mim já foi. Eu acho que eu já fiz. Eu já errei muito. Deus realmente já me abençoou muito. Mas agora eu acho que é só esperar em Deus. É descansar e esperar em Deus. A vontade dEle, o tempo dEle. É viver a minha família, viver os meus entes queridos. É desfrutar do restinho de vida que me resta. E aí eu lembro você. Quantos anos, olha os poderosos feitos de Deus. Quantos anos tinha Moisés quando Deus disse para ele libertar o povo do Egito? Moisés não era um jovem. O filme que você viu não condiz com a história do livro. Eu li o livro, você já leu? O livro sempre é melhor do que o filme. O livro sempre é melhor do que a novela. Essas histórias fantasiosas não condizem com o que a Bíblia diz, porque Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus disse para ele libertar o povo do Egito. Agora vai e diz a Faraó: Senhor, eu sou um homem de fala pesada. Aí tem gente que pensa assim: ah, Moisés era gago. Não, ele estava velho. Estava velho. Já viu um velhinho falando? O Senhor diz: deixa o meu povo ir. Fala pesada, cansado. Mas Ele restaura a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens tropeçarão e cairão, mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão alto como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não importa o tempo, se você confiar no Senhor, tudo vai mudar na sua história, tudo vai mudar na sua vida. Você só precisa acreditar. Deus continua sendo Deus. O tempo não mudou Deus. Os meus erros não mudaram Deus. Deus nunca vai te amar mais porque você não errou, e nunca vai te amar menos porque você errou. Deus, Ele continua te amando com amor intenso desde a fundação do mundo. Você precisa compreender isso. Não são as suas obras que definem o amor de Deus por você. É o amor de Deus por você que deve definir as suas obras. Não, eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Não são as suas obras que definem o amor de Deus por você. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que define o amor de Deus, se Ele vai te amar mais ou menos. Na verdade, é o amor de Deus por você. Quando você entende que Ele te ama, quando você entende o amor dEle, é o amor dEle que define as suas obras. Então você abre mão de coisas por amar a Ele, porque Ele te amou primeiro. Então você faz coisas por amar a Ele, porque Ele te amou primeiro. Então você deixa de ir a lugares, deixa de fazer coisas, deixa de tocar em coisas, de comer coisas, por amor a Ele, porque Ele te amou primeiro. E você passa a fazer coisas, agir e ir a lugares, e porque Ele te amou primeiro. Então não são as suas obras que definem o amor de Deus por você, mas é o amor de Deus derramado na cruz do Calvário que deve definir as nossas obras.
Lembre-se do que o Senhor já fez, para que você possa remover a angústia. Ei, tem pessoas que estão angustiadas diante dessa mensagem e chegaram angustiadas aqui e estão aqui por causa da angústia, mas vão sair daqui nessa noite livres e se sentindo leves, sabe? Há algo glorioso de Deus aqui nessa noite. Veja, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, no verso 21, diz assim: todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O que você deve pensar quando você estiver angustiado? Pensar no que Deus já fez na sua vida. Uma grande e poderosa estratégia para você vencer o tempo da angústia, dentro da palavra de Deus, para você vencer a angústia guiado por Deus, é olhar para homens que viveram angústia na palavra. Pessoas que passaram por tempo de angústia. Davi viveu tempos de angústia. Davi viveu tempo de angústia, mas ele olhava para o Senhor. Davi cometeu erros terríveis, mas ele se arrependia, olhava para Deus, confessava os seus erros, abandonava o erro, porque não adianta você passar 300 anos da sua vida confessando e não abandonar. Ei, erro nós devemos romper, ainda que doa, ainda que sangre, ainda que seja extremamente, triste para você, mas erro nós devemos romper com ele. Arrependimento diz: Senhor, me perdoa porque eu errei, e continua errando. Senhor, me perdoa porque eu errei, e continua indo lá. Senhor, me perdoa porque eu errei, e continua fazendo o que não pode. Senhor, me perdoa porque eu errei, e continua com o relacionamento do jeito que está. Senhor, me perdoa porque eu errei, e continua da mesma forma. Isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso é o que Judas sentiu, e arrependimento é o que Pedro sentiu. Os dois traíram o mestre, mas um se arrependeu, Pedro, e o outro sentiu remorso, Judas. Judas sentiu que não devia ter feito o que fez, foi para o campo de Alceudama, e ao tentar tirar sua própria vida, caiu sobre pedras, e a Bíblia diz que o ventre dele se abriu, e as vísceras saíram para fora. Isso é algo muito, muito importante quando se entende o contexto histórico e cultural. Porque para os judeus, o coração não é, a alma, a sede dos sentimentos, não é o órgão coração. Nós sempre falamos o coração. Falamos, meu coração está triste. Não é o coração que está triste, é a alma. O coração é só um órgão. A sede dos sentimentos é a alma. Meu coração está triste. Meu coração está angustiado. Para o judeu, a sede dos sentimentos é o ventre. A sede dos sentimentos é o ventre. Eles entendem isso por vários motivos. Eu vou te dar um exemplo simples e fácil de entender. Quando você desce uma montanha russa, onde é que você sente o frio? Quando você se apaixona por alguém e vai falar de frente com aquela pessoa, onde é que você sente as borboletas voando? É tudo aqui. Quando Judas caiu e o ventre dele se abriu e as vísceras saíram, Deus estava mostrando o que estava dentro dele, revelando o caráter dele. Ele sempre esteve com Jesus, mas roubando o ministério do mestre. Ele sempre esteve com Jesus, mas defraudando. Sempre esteve com Jesus, mas querendo que Jesus fosse o líder que ele pensava que Jesus tinha que ser, não o líder que Jesus veio para ser. E o que o levou à revolta foi exatamente isso. O Iscariote, aquele que era isso não era o sobrenome dele, você deve saber bem disso. Isso era o partido político dele. E como tinham muitos Judas, e até o próprio irmão de Jesus o nome do irmão de Jesus era Judas. Nós temos a carta dele dentro da Bíblia. Então, Judas quem? O Judas Iscariote, do partido dos Iscariotes. E o coração dele foi revelado, e a intenção da alma dele se revelou.
porque ele só sentiu remorso, não houve arrependimento. Mas Pedro não. Pedro, depois de tudo que errou, Deus avisou: você vai errar, você vai me negar 3 vezes. Não, de maneira nenhuma. E ele vai lá e nega. Ele se arrepende, ele fica mal, ele fica triste. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus vai se encontrar com ele. Porque arrependimento não gera morte, arrependimento gera vida. Ressentimento gera morte. Mágoa gera morte. Arrependimento gera vida. E aí Jesus aparece na beira do mar da Galileia. Tem peixe aí? Jesus hoje aparece para alguns aqui nessa noite. Diz assim: ei, você tem o que comer aí? Como que está a sua alma? Está alimentada? Como é que você está? Está tudo bem? Ah, nada. Minha alma está vazia. O barco da minha vida não tem nada. Tudo que eu tenho é só tristeza, porque eu tento e não consigo nada. Então lança a rede do outro lado, lança a rede do lado direito. Pedro, você se lembra quem falou isso com a gente uma vez? Ninguém estava conhecendo Jesus. Você se lembra, Pedro, quem falou isso com a gente uma vez? João alertou Pedro, e Pedro: foi o mestre? Eu me lembro que o mestre falou isso. Vamos lançar a rede. Jogaram a rede. Quando puxaram 153 grandes peixes, Pedro dá um pulo, sai nadando e se encontra com Jesus. E ele sai da água. Ele não sai da água assim: ele não vai me aceitar, ele não vai me aceitar. Não, ele sai da água indo direto para Jesus. E quando ele olha, aquele que perguntou: tem o que comer aí? Já estava com peixes assando na brasa ali. Ei, quando você achar minha alma está vazia, o barco da minha vida está sem sentido, eu passei a noite inteira tentando pescar, mas nada, não consigo viver feliz, eu não consigo ter alegria, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo um amor verdadeiro, eu não consigo nada. Quando você vier de encontro a Jesus, você vai ver que Ele já tem algo preparado para você, para glorificar o nome dEle na sua história. Aleluia, glória a Deus. Então, se lembrou agora do que Jesus faz? Quando a gente está com a vida sem sentido, Ele tem um sentido preparado para nós. Grandes feitos, poderosos feitos, mas você precisa confiar no Senhor. Está tudo dando errado agora, mas confia no Senhor. Eu já tentei pescar a noite inteira, não peguei nada, mestre, mas segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. Eu já tentei tirar essa angústia do meu coração, os médicos já me deram remédio, já fizeram tudo. Eu já tentei, já saí, já passei, já tirei férias, já fiz tudo, e nada arranca a angústia do meu coração. Ei, mas nessa noite, aquele que faz dar sentido e dar cor para a nossa vida sem cor e sem sentido, aquele que muda a história da nossa vida, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que vem de encontro a nós na beira do mar da vida, e quando nós estamos vazios, Ele já tem algo preparado para glorificar o nome dEle. Ele está aqui nessa noite, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele diz para você: eu coloquei você diante dessa mensagem, para que você entenda: eu perdoo os seus pecados. Perdoados estão 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 os seus pecados. E aí talvez você diz, como os fariseus disseram à janela: mas quem é esse que até pecados perdoa? E aí Jesus diz: então o que é mais fácil? É mais fácil dizer: toma o teu leito e anda? Então Ele olha para você nessa noite e diz: levanta, toma a tua cama e anda, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te escolhi, eu te remi, eu te chamei. Eu chamei você pelo teu nome. Você é minha, você é meu. Terceiro conselho aqui: se você quer vencer a angústia, você precisa entender: a solidão não pode produzir nenhum bem. Terceiro e último ponto aqui: a solidão não pode produzir nenhum bem. Pessoas que começam a ficar angustiadas com os problemas da vida, e ao invés de se apegarem a Deus, ao invés de buscarem ao Senhor por meio da oração, ao invés de seguirem o conselho desses homens e mulheres de Deus da história, ao invés de fazerem como eles fizeram e viveram o milagre de Deus, começam a se sentir angustiados e vão se isolando, vão se afastando.
Você precisa entender que o isolamento não vai resolver nada na sua vida. Nada, nada, nada. Você tem que se lembrar, você tem que em primeiro lugar buscar a Deus por meio da oração. Em segundo lugar, se lembrar de tudo que Ele já fez na sua vida lá no passado. Tudo que Ele já fez na sua história. Tudo que Ele já fez na história. Em terceiro lugar, você não pode se isolar. Você precisa entender que se isolar não vai resolver nada, não vai trazer bem nenhum. Olha, o que diz a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 19. E eu vou ler primeiro verso 3. Verso 3 de 1 Reis, capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E ele entrou, veja o verso 4. E entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E aqui eu encerro a leitura desse texto, porque repara, Elias estava se sentindo angustiado. A angústia veio por causa do medo. Elias fugiu e se isolou no deserto. Deus disse para ele: levanta e come e bebe, porque ainda tem muito caminho pela frente. Depois dele receber esse puxão de orelha, porque na primeira vez ele não obedeceu, na segunda o puxão de orelha, ele se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites. E ele foi para onde? Para Horebe. Subiu o monte. Como Deus falou com Moisés nesse monte, Deus vai falar comigo também. Aqui é um lugar onde Deus falou com Moisés, então Deus vai falar comigo também. E eu vou só fazer uma observação aqui. Primeira delas, eu vou fazer algumas observações. A primeira delas, repara, Elias recebeu uma ordem: levanta, come e bebe. Ele levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Deus puxa a orelha dele de novo: levanta, come e bebe e vai, porque tem muito caminho pela frente. Deus liberou uma palavra aqui no domingo sobre como vencer a ansiedade. Deus liberou uma palavra sobre ansiedade, sobre depressão, e muitos foram libertos. Mas tem alguns que receberam o primeiro puxão de orelha: levanta, come e bebe. Comeram, beberam e voltaram a dormir. Deus não te chamou para ficar nesse estado. Deus já te despertou no domingo, mas você levantou e agora se prostrou de novo. Na segunda já estava prostrada de novo. Na segunda já estava prostrado de novo. Qual foi a palavra que você recebeu no domingo? Que Deus ia me curar, mas Ele não quis me curar. Não. Ele sempre quis te curar e Ele ainda quer. Mas você precisa se levantar, comer essa palavra que você está recebendo, esse alimento da parte de Deus, e entender: ainda tem muito caminho pela frente. Eu não vou aceitar palavras de derrota. Eu não vou aceitar minha mente ficar dizendo: não, eu não fui curado. Não, o Senhor me deu a cura. Eu fui sarado. Agora eu vou me levantar, cumprir o meu propósito, porque tem muito caminho pela frente. Quando eu achei que estava tudo perdido, o Senhor me mostrou: eu ainda vou usar você para poder ungir reis e profetas. Aleluia. Ainda tem ministério pela frente. O seu tempo ainda não acabou. Ainda tem unção, ainda tem chamado, ainda tem propósito. Olha quantos milagres Elias realizou depois desse pensamento de desistir. Depois que ele pensou em desistir, ele ainda realizou muitos milagres. Deus ainda usou poderosamente
ele curou, ressuscitou pessoas, ele tocou em rio e a água, e o rio se abriu, e ele e Eliseu passaram a pés enxutos. Muita coisa aconteceu. E quando chegou a hora dele, aquele que estava lá no deserto pedindo: tira a minha vida, Senhor, porque eu não suporto mais, agora está caminhando junto com Eliseu. O Senhor me disse que ele vai me levar a qualquer momento. E aí Eliseu: eu vou estar contigo, Senhor. Onde o Senhor for, eu estou contigo. Eu preciso dessa unção. Eu quero unção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Então caminha comigo. Então eles caminhando, então eles andando. De repente vem uma carruagem de fogo. Passa no meio deles, e o fogo esparrama pelo chão, e Eliseu pula para um lado e Elias para o outro, e vem um redemoinho de vento, e o começa a levar, subindo assunto ao céu. Ele não morreu pela espada de Jezabel, ele não morreu de angústia, ele não morreu de depressão, ele foi levado para a glória de Deus vivo. Sabe por quê? Porque o Senhor não dá livramento apenas do medo, apenas da angústia, apenas da depressão. Não, o Senhor dá livramento para a glória dele, um livramento eterno, exclusivo para aqueles que ele escolheu, e ele escolheu você. Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui. Essa angústia não vai te matar, essa depressão não vai te matar. Não, eu acho que eu vou morrer, eu preferia que Deus me tirasse a minha vida. Deixa eu falar com você, irmã, que há 2 dias atrás falou isso, ouviu a palavra no domingo, mas ai Deus, eu não aguento mais. Por mim Deus podia me tirar, Deus podia tirar a minha vida, Deus podia acabar com tudo, eu não aguento mais. Quem falou? Quem sabe quais são os planos que tem a seu respeito é Ele, não você. Os sonhos dele são maiores do que os seus, os planos dele são mais altos e maiores do que os seus. Você não sabe até hoje, mas agora sim, aquele que te escolheu tem guardado você, e a depressão não vai te matar, a angústia não vai te matar, a perseguição não vai te matar. Sabe, você só precisa confiar no Deus da vida, e Ele te dará a vida que você espera. Veja que se isolar não vai resolver o problema, não vai trazer benefício nenhum. Elias tentou se isolar. Aí quando a gente vê que o isolamento não deu jeito, Deus dá aquela catucada na gente. A gente acorda, meu Deus do céu, eu não posso ficar prostrado, Deus me chamou, ter que levantar agora. Agora a segunda palavra, é a segunda vez que Deus passa manteiga no bigode do gato, é a segunda vez que Deus me sacode, agora eu tenho que levantar. Tá bom, levanta, mas se lembre de uma coisa: o que Deus fez no passado não será o mesmo que Ele fará agora. Pastor, não fala isso, porque eu queria tanto que Deus me usasse como me usava antes. Pastorzão, por favor, não fale isso não. Eu queria muito que Deus me usasse com a autoridade, com a unção que me usou no passado. Não. Então Deus vai me usar, eu quero que Deus me use poderosamente, como Ele usou os servos dele no passado. Elias foi para o Monte Horebe, foi para o lugar onde Deus falou com Moisés: aqui Deus vai falar comigo. Entrou na caverna, lembra? Quando Moisés estava no Horebe: Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Entra na fenda da rocha, eu vou te mostrar minha glória. Eu vou passar e você só vai ver eu passando. Tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. Aí Elias: eu achei uma caverna. Moisés ficou na fenda da rocha, eu vou ficar na caverna, e Deus vai passar aqui e vai manifestar a glória dele. Daqui a pouco passa Deus com um vento forte, fende o monte inteiro, destrói as pedras, mas Deus não estava naquele vento. Mas poxa, Deus já manifestou o vento impetuoso dele, abriu o mar vermelho, Deus fendeu o monte, como Ele fendeu as águas do mar vermelho. Mas Deus estava lá no mar vermelho, mas não estava no monte fendido. Peraí, o que é isso? É o som de um grande terremoto. Meu Deus do céu, agora sim é Deus.
Porque quando os filhos de Israel pecaram contra Deus, se levantaram contra Moisés e Deus se irou, se revoltou, Ele fez o chão tremer e engoliu aquele povo. Será que Deus vai engolir os meus perseguidores? Mas Deus não estava no monte tremendo, não estava no terremoto. Vem um fogo, agora é Deus, agora é. Quantas vezes Deus se manifestou como fogo? Quando Moisés viu Deus pela primeira vez, ele estava como uma chama de fogo numa sarça. Quando de noite ele ia guiar o povo, ele aparecia como uma coluna de fogo guiando o povo. Então agora é Deus, mas não era Deus ainda. Manifestações que Deus realizou no passado, glória que Deus derramou no passado, e aí você fica esperando alguma coisa te sacudir como sacudiu outros antes, alguma coisa mexer com você como mexeu com outros antes. Mas entra no teu quarto e ora em secreto, para que o Pai que te vê em secreto te recompense. Porque o que manifestou a presença de Deus foi um murmúrio, um sussurro, uma brisa. Nunca antes foi desse jeito. Já foi vento, já foi terremoto, já foi fogo, mas Deus fala: o que eu vou fazer na sua vida é algo novo. Eu vou fazer algo novo. Você pode ter tido alegrias, pode ter visto a minha glória de formas gloriosas no passado. Se lembre das formas gloriosas, porque o que levou Elias para o Horebe foi se lembrar que um dia Deus falou com Moisés lá. O que te leva para o alto do monte é lembrar que o que te faz sair do deserto e te faz caminhar para o alto do monte é uma palavra de Deus te impulsionando e uma certeza: lá Deus falava comigo, lá Deus falava com o povo, lá Deus falava, então Deus vai falar. E aí quando você chega dentro da caverna, Deus pergunta: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo aqui? Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. O que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna escondida? Minha família não está, as coisas não funcionam. Deus, eu não sei mais o que eu faço. Ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém por mim. O que é que você está fazendo aí? E sabe o que é interessante, Jovino? E eu vou concluindo por aqui. Sabe o que é interessante? Com Elias, Deus disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas você e eu recebemos uma promessa de Jesus que se cumpriu, aleluia, se cumpriu no dia de Pentecostes. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito de Deus agora foi derramado sobre todos os filhos e filhas. Ei! O Deus de Elias, o nosso Deus que falou: Elias, o que é que você está fazendo aqui? Agora Ele habita dentro de você, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de nós. E Ele não diz assim: o que é que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? Não, Ele diz assim: o que nós estamos fazendo aqui? Porque eu habito dentro de você. Patrícia, o que nós estamos fazendo dentro dessa caverna? Eu habito em você. Não tenha medo, tenha fé. Eu habito em você, eu habito. Meu filho, o que nós estamos fazendo nessa caverna escura? Eu habito em você. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o seu Deus. Ei, preste atenção. O que eu fiz no passado, eu vou fazer algo novo na sua vida. E você vai dizer: Senhor, eu já vivi muita coisa, mas isso é inédito. Ei, rabacandalabassaracandarabaço. Ei, você vai viver o inédito de Deus a partir de hoje. Você crê nisso? Eu creio que eu viverei o inédito de Deus a partir de hoje. Se você crê, você viverá o inédito de Deus. As angústias vão cair por terra. Nesse momento nós vamos orar e as angústias cairão por terra. Veja o que você aprendeu aqui nessa noite.
para vencer a angústia, busque a Deus em oração. Em segundo lugar, para vencer a angústia, o que você deve fazer? Traga à memória o que pode te dar esperança. Lembre-se do que Ele já fez por você. Lembre-se do que Ele já fez na sua vida. E quando a angústia vier, lembre-se dos poderosos feitos do Senhor. Terceiro lugar, não se isole. Se aproxime de Deus, mas também seja um instrumento de Deus para ungir pessoas, para ser um canal de Deus sobre a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche seus olhos. No seu trabalho, você deve entender que você é um canal de Deus. Na sua família, você é um canal de Deus. Não se isole. Você é um instrumento de Deus. Mas lá é só problema, no meu trabalho é só problema, na minha família é só problema. Você é um instrumento de Deus. Ei, você não é a última bolacha do pacote, Elias. Elias, você não é o último biscoitinho não, Elias. Eu separei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. 7.000 bocas que não beijaram. Não é só você que passa por luta não, Elias. Tem outros que passaram por lutas também, Elias, mas não se curvaram assim como você. Você não está sozinho. Minha filha, você não está sozinha. Meu filho, você não está sozinho. Ei! O Senhor, só queria que você entendesse. No tempo da angústia, eu devo ser a sua principal, a sua primeira, a sua maior opção. Eu sou seu Deus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Coloque a mão sobre o seu peito e cante isso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Diga isso para Ele. Tudo que eu preciso, Jesus. Fale isso para Ele, mas eu quero convidar você nesse momento, aí onde você está, a orar ao Senhor. Você vai orar, vai falar com Ele. O que está te trazendo angústia? O que fez essa angústia entrar dentro de você? O que está produzindo uma aflição intensa em você? Fale isso para Ele durante esse momento em que o louvor estará sendo tocado. Ore a Ele, não espere nada, não espere ninguém. Esse não é o momento para você cantar. Agora não, agora não. Deixa o louvor ministrar a adoração aqui, o ministério de louvor. Você nesse momento vai falar com Ele. O que está trazendo angústia? Apresente a sua família. Quais situações da sua família está trazendo angústia? Apresente a sua vida espiritual, sua vida ministerial, sua vida financeira, emocional, sentimental. Quais são as áreas da sua vida que estão trazendo angústia? Comece a falar com Ele nesse momento. O anjo do Senhor está aí na sua casa. Oh, creia nisso, creia nisso. O Senhor está aí no seu lar. O Espírito Santo de Deus está aí ao seu redor, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu coração. Então derrame tudo diante dele nesse momento. Derrame tudo diante dele. Tudo que eu preciso, Jesus. Eu quero convidar você agora, que está vivendo um tempo de angústia na sua vida. Se você está sentado no sofá assistindo essa ministração por uma televisão, você vai se levantar do lugar onde você está. Se você está na sua cama, você vai se levantar do lugar onde você está. E assim como você, se estivesse aqui no templo, dobraria os seus joelhos diante do altar do Senhor, eu quero convidar você a dobrar o seu joelho aí onde você está, aí na sua casa. Se você puder, aí onde você está, dobre os seus joelhos. Nesse momento o Espírito Santo de Deus vai arrancar a angústia do seu coração.
Você crê nisso? Você crê? Você precisa crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Dobre o seu joelho aí onde você está. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas. Ei, em nome de Jesus, escuta isso. Não deixa a vergonha te impedir de dobrar os joelhos onde você está. Não deixa, não, mas os meus familiares vão ver. Eu fico com vergonha. Não se envergonhe da presença de Deus. Dobre o seu joelho. Se você sentiu no seu coração que você precisa, eu preciso que Deus tire uma angústia de dentro de mim. Eu preciso que Deus tire algo que está, me afligindo. Dobre o seu joelho onde você está. Pai Santo, diante do Senhor estão homens e mulheres. Pessoas que romperam com a vergonha, romperam com o orgulho. Pessoas, Pai amado, que estão com o coração aflito e precisam do Teu milagre. Como o cego Bartimeu, eles dão um salto diante do Senhor, rompendo com o que os impedia. Manifesta o Teu milagre, Senhor. Que a angústia seja removida. Que eles entendam que na oração, mesmo que eles não sentirem nada, o Pai que vê está manifestando a glória e os recompensará. Aleluia. Que a cura venha, Senhor. Que a angústia seja removida, que a tristeza seja removida, que esse sentimento de solidão seja removido e que comece um novo tempo na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga: eu creio que nessa noite toda angústia, toda aflição foi removida da minha vida. Foram removidos do meu ser, para que eu possa viver o inédito de Deus. Eu quero viver o inédito de Deus. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda o Senhor e se prepare para viver o inédito de Deus. Aleluia! Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. Oh Deus, mais que o ouro, mais que a prata, mais que tudo. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia. Nós vamos orar encerrando esse culto. Mas diga isso mais uma vez. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Receba o milagre de Deus, você que está aqui nessa noite. Receba o milagre de Deus, você que está aqui nessa noite. Ele está removendo toda a angústia que o medo trouxe. Jovino, Deus está arrancando nessa noite. Ele arranca toda a preocupação, toda a angústia, Ele arranca. Oh, Ele está manifestando milagres nessa noite, aqui nesse lugar e aí na sua casa. Se você crê nisso, oh Deus, aleluia. Receba o milagre de Deus, receba o toque do Espírito Santo, receba a manifestação dEle nessa noite. Declare isso com toda a tua força. Eu caio em tua graça. Obrigado, Deus. Eu caio de novo em suas mãos. Eu não estou sozinho. Em tua graça. Aleluia, aleluia. Caio de novo em tuas Diga assim: mãos. e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és Aquele que me guarda. cante isso, me guarda em teus braços. Teu descanso, Patrícia, é nos braços dele. Os braços é o meu
Ele tira toda a aflição, toda a aflição, toda a aflição. Braços é o meu descanso. Ele sabe quais são os planos, Ele preparou algo maior. Ele preparou o inédito dele para esse ano na sua vida, creia nisso. Ele preparou o inédito dele para a sua vida nesse ano. Ele preparou o inédito dele. Não foi como, não vai acontecer como aconteceu com A, ou com B, ou com C. Vai ser o inédito de Deus. Receba isso nessa noite. Ah, Deus, que presença gloriosa. Abra sua mão na posição de receber. Pai Santo, te agradecemos por esse culto. Te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos pelo teu infinito amor. Que os princípios aqui ensinados fiquem guardados no coração do teu povo. Que eles te busquem por meio da oração nos dias em que passarem por aflições e angústias. Que eles se lembrem daquilo que o Senhor fez, dos teus grandes feitos, das suas obras poderosas. Que eles olhem para toda a glória que o Senhor já manifestou na vida dele e celebrem ao Senhor e se encham de alegria. Que eles se lembrem, Deus, que se isolar não vai resolver, que é preciso estar no meio do povo, porque Deus nos escolheu para ungir reis e profetas, em nome de Jesus Cristo. O chamado ainda não acabou. Deus chamou você para uma grande obra. Eu quero convidar você nessa noite, você que entendeu que a angústia e a aflição estava te afastando de Deus, que você estava se isolando, não por conta do isolamento social causado pela pandemia, não, mas se isolando em si mesmo. Não estava mais orando. Eu não sinto mais Deus como antes. Você aprendeu hoje. A oração não é para você sentir Deus, é para Ele te ver. É para Ele ver você lá. É para Ele te ver na presença dEle. Porque o Pai que vê no secreto te recompensará. O Senhor está renovando chamados nessa noite. O Senhor está renovando chamados nessa noite. Pai Santo, abençoa os teus filhos e filhas, para que eles entendam o teu propósito, Pai. Abra os olhos deles para que eles vejam o que o Senhor tem me mostrado, Pai. Para que eles vejam o que eu estou vendo aqui, Deus, a tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, toca nessa mulher que está de joelhos dobrados aí na casa dela, Senhor. Ela não conseguiu se levantar até agora, porque a angústia era muito grande e ela não conseguia mais suportar. Foi ela quem disse: Deus, eu não quero mais viver, eu não consigo mais, tira minha vida, Senhor. Seria muito melhor se Deus me levasse logo. Mas o Senhor a abraça nessa noite. Oh Senhor, que eles vejam assim como eu estou vendo ela de joelhos dobrados, com os cabelos caindo ao chão, com as lágrimas pingando, Deus, secando o rosto. Oh Senhor, que eles vejam, assim como eu estou vendo, Deus amado, o choro mais intenso pelo que o Senhor está falando aqui. Faça com que eles consigam ver, Senhor, a partir de hoje. Oh Pai, eu quero convidar você que entendeu que a angústia, que a aflição estava te afastando de Deus, mas hoje você toma a decisão de voltar a cumprir o teu propósito, de voltar a estar no lugar que Deus escolheu para você, de cumprir o chamado de Deus. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o teu peito. Se a angústia, se a aflição estava afastando você de Deus, se você sente que você não orava mais como antes, não conseguia mais sentir Deus como antes, hoje você entendeu, é só para que Ele te veja. Ele tem que te ver, Ele tem que ver que você quer Ele. Você tem que o buscar de todo o coração e Ele te permitirá encontrá-lo. Mas você entende, eu estava afastado de Deus. Dentro de mim, eu estava como Elias, deitado
Eu estava dormindo na minha vida espiritual, mas eu entendi, há um chamado de Deus para mim. Pai, em nome de Jesus, fortalece esses seus filhos e filhas. Eu quero convidar você a dizer assim: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu creio que eu não permanecerei como estou, porque a angústia já foi removida, os princípios já foram ensinados, e eu viverei o teu propósito para mim. E depois de hoje, eu farei muito mais os teus sinais serem revelados através da minha vida, porque a partir de hoje começa o inédito de Deus na minha história. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.